Oi, turma, boa noite. Estamos chegando para mais uma live Papo com Tilé, o programa que foi sucesso no rádio, agora em lives pelo Instagram e pelo nosso canal do YouTube. Por sinal, se inscreva lá no nosso canal do YouTube para que você possa acompanhar, porque todas elas ficam arquivadas lá no nosso canal do YouTube. É o bate-papo mais franco, com personalidades do esporte, da música e do entretenimento no país. Esse meu convidado de hoje dispensa a apresentação, né? Doutor Cearense, dos grandes jogadores da base do Esporte Clube Vitória, que está aí agora com um projeto novo, né? E eu, hoje, por exemplo, passei quase que o dia, uma boa parte do dia, Dudu, pesquisando nas suas publicações, né? Os temas que você tem abordado. E tem várias muito interessantes. Então, eu peguei muito gancho dali para a gente poder fazer o papo, porque essa é uma área, por exemplo, que eu não conheço bem, né? E você está deitando e rolando nessa sua nova forma de atuação. Eu encontrei lá, do ex-jogador de futebol para estrategista financeiro. Transforma pessoas normais em atletas de alta performance na sua vida pessoal. Primeiro, eu queria saber do Dudu Cearense o que é estrategista financeiro, para a gente dar início ao papo. Boa noite, Dudu. Boa noite, Tilé. Bom estar com você mais uma vez aqui, nessa resenha, ultimamente na rádio, né? Mas agora nessa era digital. E você está no mesmo caminho, é isso aí, parabéns. Uhum. Quando se fala assim, estrategista, cara, pelo processo que eu passei, toda a minha carreira, né? E eu sei muito bem o que se passa na cabeça de um atleta, as dores, as dúvidas. E às vezes o atleta não tem noção do que passa rápido a carreira, né? Às vezes não tem uma estratégia de vida. Eu não tive isso na minha carreira praticamente, logo depois, com certeza. Mas o processo é muito longo, né? E acaba você, um atleta do começo da carreira, onde tem uma estratégia, uma proteção financeira, um aconselhamento, uma mentoria, né? Praticamente, para abordagens que às vezes o atleta não se dá conta, porque ele pensa que ele vai jogar até os 37 anos, ganhando o mesmo salário, jogando no mesmo time, sem lesões, sem problemas, sem mudanças. Ele não pensa nisso, né? Então tem família, tem filho, se é solteiro, tem problemas, solteirice, balada, bebida, más amizades. Então tem toda uma questão por trás dentro de um futebol, né? Como a velocidade é muito grande e as transformações e a tendência de uma mudança de carreira é muito promissória com aquele jovem que está começando. E tem aqueles também que às vezes terminam cedo por lesões sem proteção nenhuma. Então, quando se fala uma estratégia no planejamento financeiro nosso aqui, seja para atletas ou para qualquer cliente, tem que ter uma proteção. Sem uma proteção financeira, sem um seguro, sem um planejamento, a vida fica vulnerável, né? Praticamente. Para qualquer pessoa. Ainda mais para o meu nicho, que é de atletas. Vou ter minha live agora quarta-feira com outro jogador. Estou tentando já para ensinar esses atletas como começar bem, para não errar. Então, eu vou antecipar caminhos não mais fácil, mas que ele possa entender o percurso. Opa, peraí, eu escutei aquilo do Dudu, não posso errar aqui. Então, eu errei algumas partes da minha carreira, claro, querendo ofuscar, entre aspas, os mestres, os treinadores, pela minha liderança, mas era normal. Mas a partir do momento que você começa a entender e você passar todo o conteúdo que eu aprendi na minha carreira para chegar ao ápice, fica um pouco mais, vamos dizer, como tivesse já um gabarito, né, para chegar ao profissional. Quando foi que isso tocou em você? Você estava terminando carreira e pensou... como foi que despertou a sua ida para esse lado aí? Cara, eu faço tanta coisa, cara, tanta coisa. E nessa pandemia fica maluco, é muita coisa, tem os negócios, estão parados, pandemia, quer fazer, vai. Tem a minha escola de educação financeira, que se chama Código Financeiros, quem não conhece, vai lá na minha bio que tem lá. Despertou isso em 2014, quando eu estava no Goiás e queria entender um pouco sobre o mercado financeiro, né? E eu adorava aqueles gráficos subindo, descendo, bolsa, para lá e para cá, para lá e para cá. Adorava ver aquilo. Eu falei, cara, não preciso entender isso. Hoje, depois de 2014, estamos em 2020, né, cara? 6 anos depois.
6 anos depois, hoje eu sei operar na bolsa. Então, aprendi com um amigo meu chamado Idalmo, cara, um cara muito bom também. E também lendo bastante, procurando. O que acontece? Quanto mais você conhece, mais você sabe, né? Então, eu não poderia entrar no mercado onde não soubesse tanto. Mesmo assim, no começo você erra, claro, faz parte. Mas 2014 despertou isso por quê? Porque eu também ajudei alguns atletas naquela época. Tinha uma empresa também que trabalhava para a XP naquela época, a maior corretora do Brasil hoje. E me deu alguns insights. Fiz alguns cursos de educação financeira muito, muito rápido. Após carreira, fiz uma formação de coach financeiro também para entender o mindset, né? A mudança, é muito importante. E isso me ajudou muito na construção para o futuro. Então, o meu projeto hoje está crescendo gradativamente e vai crescer cada vez mais. Quando você vai empreender, às vezes as pessoas querem resultado imediato, e não é imediato. Ao longo do percurso, você sabe muito bem disso. Quando você é atleta, é só jogar a bola, vai para o campo, beleza, faz sua parte bem feita, claro, depende só de você. Mas quando você vai empreender, onde tem sócios, pensamentos diferentes, tem a construção da empresa, criar um CNPJ, conversar com os sócios, procurar colaboradores, entender o percurso. Cara, tem várias variâncias que eu falei, caramba, cara, que mundo maravilhoso, mas é muito trabalho, tem que ter muito empenho, muita dedicação, e o meu perfil hoje ainda não estou como eu quero, exatamente, porque tem que criar muito conteúdo, tem que ter uma disciplina literalmente todos os dias. É uma profissão, Então, hoje eu quero passar no máximo de conteúdo do que eu não tive e que eu estou tendo acesso hoje para os atletas e as pessoas terem mais acessibilidade e ter uma mudança, né? Eu também errei, cara, no começo da minha carreira, logo depois também, e faz parte. Então, todos os dias estamos evoluindo, né? Então, eu quero evoluir cada vez mais. Uhum. Você é daqueles que se preocupam todos os santos dias, né? Entrar na Ibovespa, verificar o que é que está subindo, o que é que está caindo, né? Você tem essa preocupação diária? Não, jamais, jamais. Por quê? Quando se fala em bolsa, vou dar um exemplo para você. Só tem 1% do brasileiro que opera na bolsa. 1%. Enquanto nos Estados Unidos tem 90% da população que opera na bolsa, aqui nós temos 60% da população americana. 60%, né? Nós aqui temos 1%, variando em 1%. 1%. Imagina o oceano azul que temos pela frente. Então, o SP 500 são 500 empresas americanas. A menor empresa americana custa 1 bilhão. 1 bilhão aí dá quantos? Mais de 70 milhões. Imagine. Então, é o triplo da bolsa hoje. Você tira por aí para onde... E te digo mais. Aí eu te falo, como é que um atleta vai entender isso? Aonde que ele vai buscar isso? Vou te dar um exemplo. E nesse quesito, estou falando bolsa, sobre investimentos, eu vim entender, mas, cara, se eu entendesse isso que eu tivesse com 20 anos, Chile, eu estaria bilionário. Bilionário. Porque você sempre foi disciplinado em tudo, isso aí é verdade. Né? Você teria se disciplinado com relação ao mercado e aí já estaria realmente bem avançado, sem dúvida. Exatamente. Quem ele conhece sabe disso. Quando o atleta ele vai buscar, vai entender nisso, ele vai dar um passo à frente. E hoje as informações estão muito acessíveis, cara, muito, em YouTube, em cursos. A nossa empresa criou códigos financeiros. Ensinamos o beabá, cara, do zero ao investidor inteligente. Para atleta, qualquer pessoa. Então, cada um tivesse no seu nicho, né, buscando clientes para entender o mercado. E tem muitos cursos que os players que a gente fala, cara, os caras não entregam a realidade. O ouro do negócio não entrega. Não entrega. Eu falei, cara, eu falei pro meu sócio, cara, entrega tudo. O beabá mesmo, como faz, como investe, como aplica, como abre uma conta na corretora, passo a passo.
o cara entender realmente como se faz. O que acontece? Quando você põe aí 2,25% de taxa Selic do país, investimento em renda fixa, tesouro direto, esquece isso. Quem está nisso hoje na poupança é 0,8% ao ano. Quer dizer, ao mês, desculpa, ao mês. É nada, cara. Não é nada. Então, as pessoas vão começar a passar agora para renda variável. Se não passar para renda variável, vai ficar tranquilo com o dinheiro lá, tiver no banco muito grande, tiver um dinheiro muito grande, tudo bem, vai ter uma boa rentabilidade. Mas, se tiver pouco, vai ter que empreender. Então, estamos passando por uma era de empreendimentos. Por uma era de empreender de verdade. Nesse momento de pandemia, de quarentena, muito difícil para todo mundo. Temos que nos reinventar todos os dias. E quem está aqui na live tem que abraçar a era digital. Não tem jeito. Eu estou abraçando cada vez mais, buscando cada vez mais. Tem os meus negócios do futebol também. Claro que essa pandemia trabalhou por viagem e tal. Estamos em contato por WhatsApp, fazendo Zoom. Então, a gente está se virando como pode. Mas a questão mais eu falo para os atletas entenderem que existe um mundo pós-futebol. Não ficar só preso ao futebol. Então, estamos aqui dentro de uma roda do futebol. Se o cara não buscar conexões, ler livros, entender as pessoas, ter bons relacionamentos, entender inteligência emocional, pelo menos, entender qual é a frustração dele, quais são as crenças limitantes. Cara, eu tenho crenças, cara. E tem que quebrar isso diariamente. Então, se o atleta não entender isso, ele vai ter problemas na carreira. Porque acontece, o atleta com 17 anos, 18 anos, ele pode ter bons salários, cara, já no Brasil. Então ele passa a ganhar ali de R$1.000, começa a ganhar 10 mil, 30 mil. Imagine, sem estrutura familiar. Alguns que tenham, tudo bem, ótimo. Mas mesmo que tenha uma estrutura familiar, às vezes é difícil. Às vezes eu pego um pai problemático, a mãe problemática, o cara começa a namorar, a mãe não quer. Cara, tem tanta coisa. Você é muito bem disso, você vê com muitos atletas que tem problemas, cara. Não tem jeito. Então, se não tiver uma estrutura, alguns mentores do lado que possam orientar a verdade, até mesmo eles buscarem conhecimento, tentar evoluir dentro desse processo, quando está em concentração, tem muito tempo, buscar algo, buscar pessoas de referência. Eu costumo dizer que tem que modelar os melhores. Então, a roda, ninguém inventa a roda já existe há muitos anos. São conceitos coletivos. Isso se passa cada vez mais. Então, tem muitos trechos bíblicos que é do dia a dia, cara. Não tem jeito, coisas simples da vida. Mas, enfim, é mais ou menos isso, né? O que existe, na verdade, é muita falta de interesse, né? Os caras, é como você falou aí, concentra, fica deitado o tempo todo, esperando a hora do jogo, a hora da refeição, a hora da preleção e tal. Quando podia aproveitar esse tempo de uma forma mais positiva, né? Eu acho que tem muito a ver com a falta de interesse, talvez até pelo pouco conhecimento, pelo pouco estudo. Né? E aí, para aprender isso aí, realmente vai demandar tempo. Concorda comigo? Demais, demais. Mas é como você falou, falta de interesse, cara. Quem busca ser diferente, até em entrevista você vê a diferença do atleta falando. Quando o atleta começa a buscar, começa a entender, começa a ler mais, começa a ver um mundo de outra maneira, sai um pouco do foco só de futebol, cara, a entrevista é diferente. A maneira dele de pensar, até com o concorrente dele, da equipe, é diferente. Então, a condução, o treinamento, a maneira de pensar, a criação de hábitos, com quem lidar, com quem vai andar também, tem muita coisa. Então, tem um tempo enorme, cara, no futebol. Ainda mais hoje, treino só uma hora e meia por dia, muito intenso, tem que descansar. Mas é criar uma rotina. E atleta precisa de rotina, disciplina. Então, se ele focar nele, mental, corpo e espírito, eu costumo dizer que é a tríade da vida, né? Corpo, alma e espírito. Meu irmão, se isso aqui está encaixado, a probabilidade de ele dar certo é muito grande. Porque não é só o talento, não vai. Só o talento não vai. Porque em algum momento o talento vai errar.
se não tiver disciplina, tiver um mental muito bom, tiver pessoas do lado que possam abraçar ele, tiver pais que são pais na execução de verdade, não em cobrança de querer dinheiro, de querer aquilo, de querer resultado o quanto antes, acaba tendo problemas. Mas se eles entenderem isso, realmente o resultado vai ser muito mais produtivo. Bom, eu vou procurar de Dudu agora algumas coisas que ele possa dissertar a mais do que ele publica nas redes sociais dele. Por exemplo, eu achei uma frase bastante interessante. Dê uma chance ao hábito sobre decisões que o indivíduo deve tomar. De que maneira o indivíduo deve dar uma chance ao hábito? Dar chance ao hábito é você se permitir, cara. Se permitir diariamente. Como se diz isso? Não queira resultados diferentes fazendo algo normal, né? Não tem jeito. Então, quer resultado diferente, faça algo diferente, né? E a criação de hábitos são pequenas repetições diárias, né? Então, se você quer um resultado positivo na sua vida, às vezes eu quero fazer tantas coisas ao mesmo tempo e não tenho resultado. Tem que focar em uma coisa só e seguir em frente. Mas a criação de hábitos... Resolve aquilo e passa depois para outra, né? Não fazer tudo ao mesmo tempo. Exatamente. Então, quando você foca realmente no que você é bom e você faz uma criação de hábitos diária, eu quero fazer isso, mas não tem como. Tem gente que quer ficar só dormindo. Às vezes, cara, eu acordo muito cedo, tem tanta coisa que às vezes tudo bem. Às vezes não é produtivo, mas às vezes eu foco e é produtivo. Mas depende da criação diária, criação de hábitos diária, de entender, de buscar realmente quem é você, onde eu sou bom realmente, onde é a minha maior habilidade. Então, a se permitir dar um tempo para isso, mas executar. Não deixar só no papel. É você criar sua rotina, criar sua agenda, o seu horário. Então, você faz o horário, você domina, você governa a sua vida. Então, a partir do momento que você se autodomina, domina a sua mente, domina o seu querer realmente, os seus hábitos, vai ter resultado. Agora, se não tiver uma agenda, não tiver uma criação de hábitos diários, cara, você fica na mão de qualquer pessoa. Você faz a agenda dos outros, não a sua agenda. Então, é permitir que você faça melhor para você mesmo. E não é fácil. Não é fácil você repetir aquilo todos os dias. Porque às vezes vem aqui, eu quero acordar todo dia cedo. Você acorda um dia cedo, o segundo não. O terceiro, quero mais não. É o que isso? Sai da zona de conforto. Então nós somos acostumados a ficar na zona de conforto. Não vou fazer isso porque não tá legal para mim. Mas quando você sai, você vai ter resultados. Mas isso é diário, é uma construção. Outro de Dudu aqui. Felicidade não se busca, mas se constrói. De que forma? Cara, felicidade está dentro da gente. Por mais que você passe por mil situações, você pode ficar sozinho, mas a felicidade está dentro da gente. Se a gente não buscar se conhecer realmente, ter a consciência de que somos nós, independente se está casado, solteiro, qualquer situação na vida, como profissional, se você não buscar se entender e buscar se amar, cara, vai ser muito difícil. Você começa a ficar dependente de várias pessoas, né? Dependente de pai, de mãe, de mulher, de qualquer pessoa. Então você acaba sofrendo em alguns momentos. Então a felicidade é uma busca diária. Ninguém está 100% feliz o dia todo. Ninguém. Às vezes você acorda muito mal e vai dormir feliz. Olha só a oscilação durante o dia. Às vezes, cara, eu tinha ilusão que eu tinha que ficar feliz o dia todo. E eu ficava brigando comigo. Falei, cara, peraí, ficava o dia todo bem. De manhã, de tarde, chegar de noite, cara, uma tristeza, cara. E eu faço terapia também, né? Aí um dia eu perguntei pra ela, por que assim? Ele falou, Dudu, isso são emoções. Isso são emoções. É do ser humano. Ninguém vai ficar o dia todo triste, ninguém vai ficar feliz o dia todo. É você entender. Não é ficar no pico só de alegria. Então todo mundo ficar todo dia sorrindo. Então, é entendimento da vida, é o lado emocional que conta muito, é você entender
E que momento tem que ficar quietinho mesmo, ficar de boa. E que momento, pô, nós tem que extravasar, ficar feliz. Ótimo, vai para cima. Mas são as emoções diárias que temos que controlar. Faz parte do processo. Então não é somente pensar na nossa mente que vai ficar 100% feliz o dia todo, né? Então isso é um erro muito grande. Uhum. Meu filho estava perguntando para você lá dos Estados Unidos. Dudu, qual foi a influência do seu ciclo de amizades na sua vida ao longo da sua carreira? Qual foi a influência do ciclo de amizades na sua... Grande Léo, um abraço, meu irmão. Agora virou americano, sacana. Quem entrou aqui também, Felipe Capela, cara, um professor do Botafogo, gente nossa. Você está muito lindo. O Capela, Dudu, você está muito lindo. Também. Dico Maradona, um abraço, meu velho. Grande do Olympiacos, Guto Albuquerque também, um abraço, meu professor de goleiro do Fortaleza. Olha nosso que entrou aqui, muita gente boa, amigos. Tilé, cara, influências. Eu sempre. Não foi, acho que foi nem amizade, foi mais a modelagem dos ídolos, né? A modelagem dos ídolos, não é que é copiar, né? Modelar. Quando as pessoas falam, modelar é copiar. Não, é você modelar, pegar case de sucesso e colocar a sua essência, seu digital naquilo. Você fazer com sua própria força e modelar isso. E as minhas influências, eu andava com gente que pudesse prosperar a minha vida. Não querer me quebrar, me rebaixar. Andar com as pessoas que não me somariam na minha vida. Jamais. Então você se torna, quando você anda com 5 pessoas mais influentes da sua vida, você será aquilo também. Então seja de boas amizades ou más amizades. Então eu sempre buscava amizade que eu pudesse me evoluir como pessoa e pudesse me ajudar também. Ninguém dando a verdade. Então, se tivesse amizades ruins, influências ruins, talvez não chegaria ao ápice da minha carreira. Então, ao longo da minha carreira, sempre tive que optar andar com os melhores. De que andar com os piores. Então, a verdade é essa. Então, busque influências que possam te evoluir e que possam, tipo assim, te ajudar bastante ao longo da sua vida. Então, isso vai somar muito. Então, são influências boas, né? Então, você vai acabar entendendo melhor quando você faz a comparação. Quem está te levando é quem está te derrubando, né? Exatamente. Né? Numa das suas postagens, você fala que a disciplina pode se transformar na sua segunda natureza, né? De que forma a disciplina, então, pode se transformar, ou pode se transformar na segunda natureza de um ser humano, de um modo geral? No modo geral, a disciplina é você fazer um pacto com você mesmo. Não adianta você fazer algo, ter disciplina diária, não ter como eu falei antes, não ter sua agenda, não ter seu horário, não ter um foco no que você quer realmente, né? Então a disciplina vem para te dar um norte de que realmente você quer. O norte como é esse norte? É você traçar seu objetivo e busca dele todos os dias. Vai ter resultados, positivo vai a longo prazo ou vai. Mas não é você ter disciplina, naquela disciplina que você faça, tem algum erro que pode acontecer. Pode, mas você mantém a disciplina. Então não vai ter erro. Então na sua cabeça, o que vai acontecer? Pode acontecer um erro, fica cabisbaixo e acabou a disciplina. Já mudou o seu pensamento. Não. Comemore todas as derrotas. Eu costumo dizer fé no fracasso, porque quando você tem fé no fracasso, o sucesso vai vir. Então não é só comemorar também. Então comemora também as pequenas vitórias. Por causa de quê? Por causa da disciplina. O meu novo trabalho, se não tiver disciplina, não vou ter resultado. Quer entender, quer buscar todos os dias alguma coisa sobre o mercado financeiro, quer entender um pouco do lado emocional, quer entender um pouco dos meus negócios também, quer entender um pouco também sobre a mente dos meus sócios, também me entender. Então, a disciplina faz você ter objetivos. Sem isso, não vai ter. Não adianta só ter o talento, não adianta só esperar pelos outros também. De alguma forma, nós temos que buscar todos os dias algo diferente, mas manter a disciplina.
Uhum. Você citou o negócio de fracasso aí, eu não sei, você já deve ter lido, com toda certeza. Tem um livro de Geraldo Rufino, O Catador dos Sonhos, eu acho. Leonardo, meu filho, me ajuda Já aí se vi o título falar é já. esse. Né? O cara, ele faz um relato espetacular. Ele diz que quebrou umas 4 vezes na vida. E ele começou catando lixo. Catando lixo. Ele é catador de lixo mesmo. Como se no aterro de Canabrava existia antigamente, né? O cara ia lá todo santo dia Sim, catar. Ele formou o primeiro negócio e quebrou. Aí depois ele veio com o segundo, quebrou. No terceiro, quebrou. No quarto, aí já estava mais evoluído tal, e partiu para um outro tipo de negócio. Hoje, esse cara é uma das maiores fortunas do país. Me parece um cara simples por demais, dono da melhor transportadora. Me foge o nome agora. Mas você já deve ter ouvido falar dele, Geraldo Rufino. sim, sim. Ele disse, Sim. nunca tenha vergonha de falar dos seus fracassos, porque sucesso só vem depois que você fracassou alguma vez, segundo a tese que ele defende nesse livro. Salvo engano, o criador de sonhos, não, o catador de sonhos, Leonardo está botando aí, o catador de sonhos, né? Não sei, acho que eu falei alguma coisa diferente. J.R. Diesel é a empresa dele hoje. O cara é um fenômeno. Eu estou tentando achar esse cara para fazer uma live com ele. Porque o cara, rapaz, ele falando, é um Sim. negócio impressionante, velho. Impressionante. Procure no YouTube aí que você acha várias entrevistas dele. O cara é fera. Você olha para a cara do sujeito, você não dá nada por ele. Sim. Mas o cara é extraordinário. É J.R. Diesel, o Leonardo está botando aqui, e o nome do livro é O Catador de Sonhos. Muito bem. Uma outra coisa que o Dudu colocou nas redes sociais, eu estou buscando temas das redes sociais do próprio Dudu, porque aí fica mais fácil dele dissertar para a gente esses Sim, assuntos. perfeito, perfeito. E até porque, como eu disse, eu não sou conhecedor da área, mas eu gosto de aprender, eu sou interessado em aprender. Então, o professor está do outro lado da tela aí. Hoje o Dudu é o meu professor, vou perguntar as coisas aí, De nada. perguntando as coisas aí para que ele esclareça. Aprendemos juntos. Eu achei super interessante essa sua iniciativa. Esse momento que você está vivendo de estrategista financeiro, eu acho um negócio assim totalmente diferente do que eu já vi jogador de futebol fazer. Né? Totalmente diferente. Nunca vi nada igual, sinceramente. Não estou aqui fazendo média, estou dando a minha opinião. Sim, sim. Entendeu? Então é um negócio que eu nunca vi. E eu tenho 43 anos nesse meio. 60 de idade, comecei com 16 na Rádio Cultura e misturando rádio com futebol e tal. 43 anos, faço 44, 9 de dezembro, nesse meio. Que é, com toda certeza, mais do que a sua idade. Só do meu trabalho de profissional. Né? Sim. Então eu nunca vi nada disso, nunca vi. E achei fantástico. E por isso eu pedi a Léo que marcasse essa possibilidade de a gente bater esse papo aqui. Uma outra colocação que você fez, Dudu. Na vida não existe estabilidade, a pessoa deve estar preparada. De que maneira se preparar para o momento da instabilidade? Cara, quando eu descobri isso, sabe quem fala muito isso, cara? É aquele Flávio Augusto, dono Orlando City. do Orlando City. Olha, o Paulo Zidoro aí, um abração, Paulo, grande ídolo, meu irmão. Aí, é uma grande influência, Paulo Zidoro, cara. E Vou marcar com ele brevemente também, é uma figura humana extraordinária, sim, uma pessoa que eu gosto muito, do Paulinho. e quando se fala em estabilidade, eu pensava muito, sabe? Temos que ter uma vida estável, uma vida de estabilidade total. A vida não existe estabilidade nenhuma. Nenhuma. Tem um conceito de um grande economista, né, mundial, cara, chama Nassim Taleb. Ele fala sobre a estratégia Barbell, né? Que é a estratégia antifrágil. O que é antifrágil? É você se precaver de um caos. E que sentido? Em todos os sentidos. Exemplo. Eu vou dar um exemplo aqui, talvez você não saiba, vai saber agora. Cara, eu tive uma embolia pulmonar há 12 dias atrás. Há 12 dias? 12 dias atrás eu tive uma embolia pulmonar. Não sabia não, sinceramente. Não sei porquê, questão de trabalho, não sei, pouco treinamento, muito preso em casa. Então tive uma lesão na panturrilha e não cuidei dela. Encerrei minha carreira, não vou cuidar. Para que eu vou cuidar? Deixar o tempo recuperar. Uhum. Cara, isso virou um coágulo na minha panturrilha. E esse coágulo subiu. Parou no pulmão. Nossa. Imagine. Aí, por que eu falo antifrágil?
se eu não sou um atleta de alta performance, se eu não sou um atleta da vida, eu costumo dizer atleta de alta performance na vida, exatamente, né? Se eu não cuido de mim, se eu não malho, se eu não me alimento bem, se eu não tenho um plano de saúde, se eu tenho um negócio desse, Tiller, sem isso, como estaria hoje? Estaria falando com você? Não sei. Então, por isso que é antifrágil. Não é só ser resiliente, é ser antifrágil. É você se preparar para um caos. É você ir para um clube e pensar, pô, posso ficar 3 meses sem receber. Eu criei uma reserva financeira para 6 meses. Então, se o clube ficar 3 meses sem receber, ainda estou respaldo por 3 meses. Então, eu lembro muito bem que na época do Vitória, quando atrasava, os meus amigos jogadores gastavam tudo quando ganhavam. Eu guardava. Então, eu falava, olha, velho, cuidado que vai atrasar. Naquela época atrasava. 1 mês, 2, mas pagavam. Mas eu me preparava. Então, a instabilidade pode ser para qualquer pessoa. Quem acreditar que tem uma pandemia no mundo? Quantas empresas acabaram, cara? Eu tenho empresa, tô construindo, cara, parou. Então, o que acontece? Só não pensar em estabilidade, tem que ser antifrágil. É se preparar para um caos. Sempre. Em qualquer situação na vida. Não pode estar totalmente pensando, amanhã vai dar certo. Não, beleza, vai dar certo, mas está protegido. Então, a estabilidade, estabilidade não existe. Não existe. Seja qualquer coisa. Para casamento, para amizade. Então, tem que se prevenir para qualquer coisa. Tem que estar precavido. Não ficar vulnerável na vida, exatamente, né? Então, esse método da Cintaleb, cara, de antifrágil, é perfeito, cara, para a vida. E eu vou levar isso pro resto da minha vida. Cada vez que eu vou indo, eu vou crescendo, vou entendendo. Cara, antifrágil. A nossa vida tem que ser antifrágil. Se quebrar, não temos isso aqui. Tiver uma doença, tem isso. Se eu vier a falta da minha família, tá protegida, tem um seguro de vida. Então, eu estou em paz. Então, são todas as questões que você passa na vida que você começa a aprender. Então, o próprio mercado financeiro te ensina. Te ensina, cara. Então, para a vida, né? Então, já tomei porrada, normal, mas você vai aprendendo. Então, a construção, quando você fala com um atleta, é mais isso. Eu falei, cara, eu vou passar para você o que não passaram para mim. Então, você vai ter tudo mastigado. O que acontece? Quando o atleta vem falar comigo, e eu penso na mente dele, e às vezes ele fica meio precavido, assim, e tal, o que eles pensam? Eles pensam que a gente quer tomar o dinheiro dele. E isso é um bloqueio. Por que um bloqueio? Porque tem muita gente atrás desses caras. Todos os dias oferecendo produto, oferecendo aquilo, quer sugar dos caras, vem a tia, vem o primo, vem o amigo, não sei do quê. Fora isso, os maus empresários, né? Exatamente, os maus empresários, cara, que às vezes tratam como fosse pai. Só que é o seguinte, empresário bom é ter jogador bom. Eu nunca vi empresário com jogador ruim. Você já viu, Tiller? Não, não existe. Essa fórmula não existe. Não existe. Não existe. É realidade, cara. É realidade. Nunca vi. Eu nunca vi. Então, se você vai querer um atleta, eu falo para esse cara, quem faz o empresário são vocês. Eu sou somente orientador. Eu vou te colocar no melhor clube, melhor contrato. Eu fiz um contrato com um atleta nosso do Palmeiras, nosso atleta Magrão. Cara, eu não recebi comissão. Eu tive que assinar um contrato para não receber comissão. Eu falei, cara, eu tô te provando que eu sou diferente e eu vou te mostrar em contrato isso. Mostrava o contrato dele, mostrei meu contrato. Falei, cara, você tá tendo a oportunidade de estar comigo para a sua carreira. A opção é tua. Se chegar amanhã alguém te oferecer milhões, cara, fica à vontade. Oferece, mas às vezes nem cumprem, viu, Dudu? Não cumpre não. Você sabe muito bem disso.
te dá aqui, depois tira ali o resto, Uhum. né? A verdade é essa. Então, a construção, ele fala para ele, cara, não, eu falei para eles, cara, eu falei para ele assim mesmo, como você falou agora, né? O que é estabilidade na vida? Então, eu falei para ele, cara, não existe estabilidade na tua carreira. Hoje tu jogou, ganhou, arrebentou, esquece. Amanhã já é outro dia. Amanhã tu pode não jogar bem, aí é estabilidade. Não tem estabilidade. Não tem jogo fácil. Não tem vida fácil para atleta. Atleta de alto nível é diariamente, Tila. É acordar e bater cartão todo dia do mesmo jeito. Se o resultado vai vir, ninguém sabe. Mas é que entra o quê? A disciplina, o hábito diário de chegar a altíssimo nível e falar, não, cheguei a estar meu ápice da minha carreira e eu mereço por isso. Porque eu fiz por isso. Tem uma série, cara, que me chama muita atenção, do Michael Jordan. Imagine, Michael Jordan saiu uma carreira em 98, o ano que comecei minha carreira como jogador, com 15 anos. Quem está aqui que é atleta e quer conhecer um pouco da história do Michael Jordan, quem está aqui tem muitos insights para você que está começando a carreira agora. Veja a disciplina dele, o amor pelo esporte dele, a dedicação diária, hábitos diários, como ele se focava literalmente, puxava a equipe. Era um líder, às vezes era chato, mas era um líder, cara, um líder nato. Mas, é como eu te falo, tem muitos insights ali dentro, cara, que eu me peguei quando comecei minha carreira, sem entender nada. Porque eu modelei os melhores. Agora imagina com 15 anos, vendo uma série dessa com a minha cabeça de 15 anos. Então, tem muita coisa, muita coisa. Muito, mas muito legal. Quem não assistiu aí, quem colocou agora aí, Rafael Farias, cara, assista mesmo, porque é emocionante. Aí, eu já era fã do Michael Jordan, não sabia da história dele. Então, passaram mais de anos para poder lançar esse Netflix, cara. É uma coisa muito acessível. Tilé, cara, impressionante. Eu fiquei impressionado com a forma que eles levaram, né, os americanos, as imagens, para essas imagens de hoje, cara, limpa, áudio perfeito, o storytelling, o script, cara, o roteiro, não. Para mim, é te ganhar o Oscar, cara, esse documentário, mas perfeito. Bom, Dudu, críticas e elogios andam lado a lado. Como é que se convive com isso? Como? Críticas e elogios vivem lado a lado. Como é que se deve conviver com isso? É uma das suas postagens, inclusive. Exatamente. Vou dar um exemplo para você. Uhum. Vou jogar seu exemplo. Você faz live, correto? Alguém vai te criticar, alguém vai te elogiar. Lado a lado. Uhum. Independente se você vai fazer bem ou mal, vão criticar. Então, quando eu jogava, eu pensava, crítica? Ninguém gosta de crítica, cara. Eu não gosto de crítica. Mas eu tenho que saber lidar com ela. Então, aquelas mesmas pessoas que vão te criticar, vão te elogiar. Então, andam lado a lado, não tem jeito. Depende se você vai fazer bem ou mal. Eu arrebentava, era criticado. Não adianta. Vai ficar pensando, que você vai ser criticado. Vai ser criticado de qualquer maneira. Qualquer função da sua vida vai ser criticado. Então, eu não penso, criticou, vai ficar cabisbaixo, elogiou, vai ficar felizaço. Não é isso também. É você ter equilíbrio e entender que, até às vezes, a crítica pode ser construtiva. Quando passa mais do que isso, quando afeta teu caráter, a tua índole, aí não, já é outra coisa. Mas, época de Botafogo, quando eu jogava, às vezes criticava o meu caráter. Eu falei, cara, critica meu futebol, cara. Pode criticar à vontade, pode ir no estádio, pode me xingar à vontade, cara. Mas não fala do meu caráter, não, cara. O pior é que muitas vezes que quer falar do caráter dos outros, nem conhece a pessoa direito. Isso é que é o grande problema. Muitas vezes acontece isso. Muitas vezes. Não, exatamente, Léo. E outra coisa, as maiores críticas, caras, das pessoas diariamente, pra nossa vida, apontar dedo, fazer isso, cara,
a própria imagem dela querendo passar para outra pessoa. Ela está carregada de mal dentro dela. Então, toda energia que a pessoa passa, aquilo está dentro dela. Ali é a essência dela. Então, você entender isso, não é fácil, não. Porque a partir do momento que você reage a uma crítica, cara, você está entrando na energia, na bolha daquela pessoa. E não é fácil. E não é fácil. E não é fácil, Opa. né? E caiu aqui. E não é fácil, né? Uhum. Então, a tendência é você entender. Crítica e elogio andam lado a lado. Tem que buscar entendimento, tem que entender que a crítica não vai te derrubar, ela vai te evoluir. Mas saber usá-la para dentro de você. Não querer não pegar aquilo como uma verdade. Né? Não é pegar aquilo como verdade. Às vezes a pessoa não te conhece, joga aquilo, não. E você abraça aquela verdade. Você começa a se rebaixar, a tua autoestima começa a cair, porque você abraçou aquela crítica, entendeu? E não é isso. Uhum. Quando eu tava no Fortaleza, cara, eu era muito criticado porque eu não jogava. Mas não era por causa de mim. Mas eu entendi. Eu falei, não, eu preciso de um treinador. Mas a crítica que vinha, se eu abraçasse elas, eu não treinava mais, eu encerrava minha carreira, fazia tudo isso. Eu falei assim, não, peraí, eu sou assim, não vou baixar a cabeça para ninguém. O resultado vai vir. Demorou 1 ano e meio para sair o resultado. Fui para onde? Para o Botafogo. Então, olha só, 1 ano e meio de construção, 1 ano e meio de trabalho duro, de receber crítica, de ser muita corneta, muitas coisas. Eu nunca baixei minha cabeça, Tilé. Eu mantive a minha postura, meu caráter como profissional e mantive o mesmo sempre. Então, é manter o foco. Se tiver, como o Eric aí, Eric, um amigo também, abração, Eric, tiver mental fraco, futebol, mental fraco, não segue, não vai longe. Não vai longe porque é um esporte de alta pressão, pressão diária, pressão interna de ter resultados logo. Mas se você entender que o futebol é maravilhoso, que é uma paixão, que você faz aquilo por amor, crítica e elogio vão aparecer sempre até encerrar a carreira. Então, se entender isso, vai ter grandes resultados. Você falou uma coisa interessante na resposta anterior, que é uma grande verdade. O cara, às vezes, se ilude com tantos elogios no jogo, mas o jogo acabou, ele pode se transformar de herói em vilão no próximo jogo. Né? Tal a dinâmica do futebol. Hoje você é herói, amanhã você é vilão. Hoje você é vilão, amanhã você é herói. Né? Quando o jogo acaba, você tem que esquecer aquele jogo ali, é pensar no próximo. Não tem saída. Não tem saída. Não, literalmente. Uma outra coisa que você colocou também interessante, Dudu, torne tudo possível através da superação. De que maneira? Cara, superação, acho que eu já nasci superando a vida. Já nasci empurrando, vou superar essa vida, cara. A vida é superação diária, cara, não tem jeito. Eu lembro muito bem que, olha, o Eric perguntou aqui, né, qual foi a sua maior superação? Falando de superação, Tilé, cara, as maiores superações minhas é quando eu ficava sozinho, cara, nos países por um tempo, cadê minha família que é depois. Quando eu perdi uma partida e não sabia para quem abrir meu coração, longe de todo mundo, distante, quando você tinha um resultado ruim, quando você se lesionava e não sabia que dia ia voltar realmente. Então, era um cara muito ansioso, queria logo o resultado da recuperação rápida e às vezes atrapalhava, voltava, a lesão de novo. Mas a superação é você entender que ela tem um tempo, né? Toda derrota, toda frustração, todo sentimento ruim, ele tem um prazo. Nada dura para sempre, seja ela coisa ruim ou coisa boa. Um dia isso acaba. O Eric Bahia colocou uma coisa interessante aí agora.
você falar um pouquinho, eu até estou fugindo do meu roteiro, mas que eu achei uma pergunta interessante. Você falar um pouquinho da sua passagem no futebol da Grécia, né? Qual foi a sua maior dificuldade por lá? Você acredita que na Grécia eu tive dificuldade nenhuma? Foi mesmo? Eu tive tanta superação, cara, ao longo da carreira. Parece que a Grécia foi o maior presente de Deus para mim, cara. Eu não tive dificuldade nenhuma, Tilé. Nenhuma, cara. Eu sou apaixonado pela Grécia. Tenho uns amigos gregos. A Grécia é um país maravilhoso. Eu acho que eu fui grego em outra vida porque eu sou apaixonado pela Grécia. Acho que a dificuldade que eu tive na Grécia, cara, foi... Acho que foi só o começo mesmo, assim, de adaptação do clube. Só. Mas alimentação perfeita, o país perfeito, onde eu morava era perfeito, o clube era perfeito, as pessoas eram maravilhosas. Cara, não é reclamar de quente, velho. Era só gratidão. Dudu, você comenta também que mudando... Essa aí é uma frase um pouco mais longa, então eu tenho que ler a frase exatamente como você colocou. Sim. Mudando as suas crenças, a pessoa muda de pensamentos, e os pensamentos mudam os hábitos. Então eu pergunto, que conselho você dá a uma pessoa para que possa pôr exatamente isso em prática? Travou aí, travou. Travou aí? Não. Travou aqui. Não, para mim tá beleza. Não vi, você falou travou. Quer que eu repita? Tá, sim, vou sim. repetir para você. Estou dizendo que essa é uma frase um pouco mais longa que você colocou, então eu tive que copiar a frase para não fugir do contexto, né? Senão poderia ficar alguma coisa fora do lugar. Mudando as suas crenças, a pessoa muda de pensamentos, e os pensamentos mudam os hábitos. Aí eu lhe perguntei, que conselho você dá a uma pessoa para que possa pôr exatamente isso aí em prática? São eu falei a mudança de crenças, né? Você falou mudanças de crenças que mudam os hábitos, não é isso? Exatamente. Não, muda de pensamentos. E os pensamentos mudam os hábitos. É uma colocação que você fez. Exatamente. O que acontece? A crença, ela bloqueia pensamentos que não criam novos hábitos. Então, quando você começa a quebrar crenças, começa o quê? Novos pensamentos, entender como você era antes. Então, você começa o quê? Novos hábitos. Pô, peraí. Então, sempre aos novos hábitos, com novos pensamentos, sempre vai vir aquele um pouquinho do bloqueio do que você era antes, da crença que veio do quê? Dos seus pais, dos seus avós. Como você era criado, como você se relacionava, como você era na criação dos pais, como você é criado pela mãe. Então, há vários tipos de crenças. Tem as crenças funcionais. O que é crença funcional? Aquela crença positiva. Eu tenho uma âncora positiva, uma crença positiva que é positividade sempre. Por mais que esteja difícil, positividade sempre. Isso é uma crença funcional. Agora, se eu tivesse uma crença limitante que, no momento difícil, eu me sentisse derrotado, é uma crença muito perigosa. Porque vira uma bola de neve. Você acha que tudo que acontecer vai ser uma derrota. E como eu falei antes, faz um fracasso. O fracasso vai te evoluir para o sucesso. Que o fracasso faz parte do sucesso. É a construção. Então, as crenças, você começa a quebrar as crenças limitantes, vai gerar novos pensamentos. Você vai pensar assim, caramba, eu fiz aquilo no passado porque era isso. Então, quando eu comecei a descobrir as minhas crenças, eu falei, caramba, cara, eu fazia isso por causa disso. Peraí, não faço mais. Ah, isso era por causa disso. Peraí, também não faço mais isso. É uma somatória de pequenas ações na sua vida que você fazia antes, por educação dos seus pais, por pensamentos. Por exemplo, a parte financeira. Toda a minha família acha que investimento é comprar casa, cara. Comprar casa e alugar. Isso é uma crença, pô. Isso é uma crença. O cara tem... Vou dar um exemplo aqui. O cara tem 18 milhões. Ele quer comprar uma mansão de 18 milhões. Ele não tem noção que, se colocar no banco 18 milhões, ele teria 9,8% ao mês, correto? Então, se ele aluga uma casa de 25 mil reais e uma renda de 45 mil reais mensal, ainda sobra dinheiro ainda. Ele ainda tem a flexibilidade de fazer mudança na vida dele. Ele pode ir para onde ele quiser.
Agora, se tem um patrimônio preso, como é que ele pode vender aquilo? Queria comprar hoje um apartamento de 18 milhões, Tilé, me diz aí, nessa pandemia. Ninguém, cara. É complicado. Então, são vários tipos de crença. Ah, não consigo porque isso. Ah, não consigo por causa daquilo. Ah, não. Então, você começa a destrinchar como é que você era antes. Você começa a destrinchar com os seus comportamentos. Então, tinha muitos comportamentos de crenças, cara, que é normal. Ninguém nasce sabendo. É uma construção. Então, você vai desconstruindo com o tempo e vai se entendendo cada vez mais. Então, como está no post aí, né? Quebrar crenças, novos pensamentos, novos hábitos, né? Alguém perguntou aí, eu não memorizei o nome também, sobre a sensação de ter sido convocado para a Seleção Brasileira de Profissionais, né? E aí eu estava lendo nessas suas postagens uma coisa que eu achei muito interessante. Você diz que quando foi para a Copa das Confederações na França, você recebeu um comunicado por telefone e que até hoje você não identifica quem foi que passou essa informação para você. É verdade isso? Quando eu postei isso, cara, sabe quem me ligou? Foi o Marcelo, cara. O Marcelo hoje é o presidente do Fortaleza. Somos amigos de infância. Fazendo um belo trabalho no Fortaleza, viu? Sim, somos amigos de infância. Ele que me ligou. Falou, Dudu, eu que te liguei, cara. Falei, pô, eu tava procurando esse cara. Cara. Aí, engraçado que ele me ligou logo, né? Aí, depois de umas 3 horas, mais 2 pessoas falaram assim, cara, eu que te liguei. Todo mundo que você botou aquela postagem naquela hora. Eu falei, tá todo mundo querendo ser o pai da bom, criança. 3 pessoas me ligaram, pô. Então um ligou depois do outro. Então até hoje você não tem certeza de quem foi. Você estava dormindo, né? Não, acho que foi o Marcelo. Eu tava dormindo, né, cara? Não vou lembrar exatamente quem foi naquele dia, né? Mas o Marcelo me ligou e falou, Dudu, fui eu. Eu falei, beleza então, irmão. Tá em casa. Mas foi, cara, uma sensação única, porque... Aliás, você foi o último jogador do Vitória a ser convocado. De você para cá não teve mais ninguém. Mais ninguém. Imagine, cara, dos últimos moicanos do Vitória. Tipo assim, eu quero que alguém seja convocado, porque alguém sendo convocado, cara, nosso time Vitória vai crescer pra caramba, né? Quando você sendo o último atleta a ser convocado, cara, isso aí é um prêmio, porque não é fácil. Você vê como é difícil ser convocado. Ainda mais no time do Nordeste. E quando você é a convocação, tava dormindo, depois liguei a televisão, vi meu nome lá. Cara, só ajoelhei e agradeci a Deus. Você chorava, você sorria. Uma sensação única. E toda vez que era convocado, a sensação era a mesma. Então é maravilhoso. Não tenho palavras, né, para poder falar isso, porque todo atleta quer chegar à seleção brasileira, né, cara? Então, eu joguei com os melhores, né? Estive com os melhores. Então, tem muitas histórias legais na seleção que era engraçado, mas você não vai ter que ter outra live para isso. É, verdade. Faltam 2 minutos apenas para essa ser encerrada. E o Instagram não perdoa, ele derruba mesmo a live. Dudu, querido, muito obrigado. Foi um prazer enorme conversar com você. Admiração realmente de muitos anos. Um rapaz íntegro, um rapaz direito, que sempre foi profissional ao extremo, e que agora está iniciando uma nova fase na vida dele de estrategista financeiro. E estou vendo que está indo por um caminho muito correto, mais uma vez. Obrigado, brother. Tilé, obrigado, meu amigo. Sucesso para você, tá? Para você também. Uma live aí mais uma vez com sucesso. Tamo junto. Abraço a todo mundo que esteve aqui com a gente e Deus abençoe cada um. Valeu.